A rodada 35 do Cartola FC 2023 ainda demora um pouquinho para começar, mas nesse vídeo aqui eu já vou analisar os confrontos, passar algumas dicas interessantes, montar o esboço do nosso time do canal, passando uma opção segura e uma opção ousada para quem quer tirar pontos. Além disso, vou falar o que você pode fazer de fantasy games para se divertir durante essa parada aí do Cartola FC. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, sempre focado muito na análise de dados e análise de estatísticas, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, né? Como eu falei para vocês, o foco aqui do vídeo é a rodada 35 do Cartola, mas antes disso a gente sempre começa analisando como é que foi a última rodada e depois a gente analisa os confrontos, passa os melhores SGs, fala um pouquinho sobre as obras viáveis para a rodada, enfim, vai passando as opções para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Na última rodada fizemos 62,25 pontos, a média dos cartoleiros foi 49,07, ficamos um pouquinho acima da média. O que foi a grande questão aí da rodada, né? Aliás, sempre me perguntam sobre o time dos membros aqui do canal. O time dos membros fez um pouquinho a mais, fez 70 pontos, né? Teve algumas principais diferenças ali, foi um pouquinho melhor, mas nada de muito diferente. A principal diferença foi o seguinte: se você estava sem o Hulk, a pontuação da rodada foi ali entre 60 e 70 pontos. Se você estava com o Hulk, daí o pessoal já conseguiu chegar em 80, 90 pontos, né? Claro, quem ainda botou a faixa de capitão nele, com certeza deu uma estourada aí, né? Então, deixem nos comentários se vocês estavam com o Hulk, estavam com ele de capitão, qual foi a pontuação de vocês na rodada, né? A gente acertou aqui o Veguete, mandou muito bem, o Soares, que foi nosso capitão, acabou não indo tão bem assim, né? O Paulinho também, para quem colocou ele de capitão, fez a mesma pontuação do Soares, não fez muita diferença, né? Falando um pouquinho sobre as análises da rodada que a gente tem no as nossas análises estatísticas, destaque aqui para o nosso time tiro curto, que estava com o Hulk de capitão, estava com o Veguete, estava com o Ares, que deu assistência, foi bem legal, né? Falando um pouquinho sobre algumas outras análises, a gente faz essa tabela aqui de análise para todas as posições, né? Eu quero destacar a lateral que bateu, deu muito certo aqui. A gente falou do Reinaldo com potencial legal, ele estava no nosso time, inclusive. O Corinthians tendo muitos desarmes. O Mateuzinho também foi um lateral bom e barato ali. O time do Fluminense tendo muito desarme para lateral direito. O Mateuzinho conseguiu um potencial legal aí de desarme, né? De média básica. O Piquerez, que tá no nosso time, vinha com uma média boa. A gente falou que ele tinha. O Inter vinha sendo pouco desarme para lateral esquerda, ele acabou conseguindo o SG e ficou mais por isso mesmo, né? O Arana com potencial legal para rodada, então foi uma análise que bateu bastante aí dos laterais, né? Na análise de atacantes aqui, o Soares e o Paulinho achei difícil tirar pela média que eles vinham conquistando, poucos minutos para participar de gol, que o adversário vinha cedendo, acabaram não indo tão bem na rodada. E a gente comentou aqui que as duas principais opções depois eram Hulk e Veguete, né? E aí, claro, quem conseguiu cravar no Hulk mandou muito bem na rodada, principalmente quem conseguiu colocar Hulk, Veguete, Paulinho ou Soares, né? Quem fugiu um dos dois. A gente comentou aqui de outros nomes interessantes. Destaque aqui que os quatro que eu coloquei mais para baixo, que Hendrick, Robson, Davis e Everaldo, todos fizeram gol na rodada, né? Então, é uma tabela que tem ajudado a guiar bastante a gente, principalmente pensando nas opções mais ousadas para a rodada, né? Mas é basicamente isso que foi a rodada, né? Então vamos falar da próxima, rodada 35, que vai ter uma pausa agora, né? A rodada 35, a gente vai ter vários jogos atrasados, aliás. Eu até coloquei no simulador que tá mais fácil aqui. A gente vai ter Fortaleza e Cruzeiro atrasado, Flamengo e Bragantino atrasado, vai ter também Fluminense e São Paulo que tá atrasado, Cruzeiro e Vasco, enfim. Vamos recuperar todas essas jogadas atrasadas e a gente volta na rodada 35, que começa lá no dia 25 do 11 com Corinthians e Bahia, tá? Então vai ter um tempo aí. E lá no finalzinho do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre outros fantasy games que vocês podem usar aí durante esse período para não ficar sem nenhum. Inclusive, a gente vai trazer vídeo aqui no canal durante esse período sobre o Cartola Express e alguns outros que eu acho bastante interessante aí. Então, a gente vai ter as eliminatórias da Copa, vai ter Brasil e Argentina no Maracanã, a gente vai ter eliminatórias europeias para a Eurocopa, né? Inclusive com as duas últimas rodadas, né? Então, Itália buscando classificação para Euro. O Cartola Express é um site, um lugar que tem bastante coisa interessante para a gente. Eu vou falar mais com vocês no finalzinho do vídeo, tá? Então já se inscrevam aí no canal. Vamos para a análise aqui dos confrontos. E além do GE que a gente usa também aqui, eu gosto de usar bastante o Cartola FC Brasil e o Joga 10 News, né? Que traz as escalações dos times aqui. Acho que é bem legal para a gente poder ficar de olho aí nas principais peças aí de cada time, né? Então vamos lá. Começando aqui sobre Corinthians e Bahia, pessoal. É, o Bahia aqui nos últimos
5 jogos aí, vem de 4 SG cedidos, então não fez gol contra o Grêmio, não fez gol contra o Palmeiras, não fez gol contra o Cruzeiro, não fez gol contra o Flamengo, só fez naquele jogo maluco aí, 6-4 contra o time do Goiás, né? E o Corinthians tem sido um time de... É o maior empate aí, voltou a ser um empatite aí, mesmo sem o Tite, né? Vários 1-1 e teve 1-0 aqui. Eu acho que o Corinthians pode ter uma possibilidade de SG legal, então a gente tem que pensar que em Cássio, Gil e Veríssimo podem ser opções interessantes aqui do Corinthians, né? Do ataque é difícil de confiar. Falando um pouquinho sobre o Yuri Alberto, pessoal, na rodada, e até o Renato Augusto poderia ser uma opção viável para a gente apostar. Começar falando sobre eles aqui. O Yuri Alberto tem sido o cara da média básica, ele já é muita média básica mesmo, tá? O time do Bahia tem tomado bastante gol do atacante, então o Soares fez gol, aqui o Bruno Rodrigues mandou muito bem, o Arthur Gomes também, então vários atacantes imitando contra o time do Bahia realmente, tá? E o Yuri Alberto tem conquistado bastante média básica, o problema é que o cara é o inimigo do gol, né? Quem viu aquela finalização ali contra o Galo, viu como ele tá numa fase ruim aí, inclusive foi reserva, né, contra o time do Grêmio lá. Vamos ver se o Mano vai manter ele na reserva, tá? Então, pode ser uma opção para usar. Pensando aqui sobre os zagueiros, daí eu já acho que é bastante forte, tá? Tanto o Gil como o Veríssimo. O Gil tem tido até pontuações mais legais jogando em casa. Aí o Veríssimo deu uma assistência no último jogo. Os dois muito fortes na bola aérea. E o time do Bahia tem cedido muitos desarmes e muitas finalizações também para zagueiro. Ó, contra o Palmeiras aqui, o Gomes fez 9,1 de média básica. O Murilo conseguiu uma FD e uma FF. O Luan conseguiu 2 FDs. Então, ficar de olho aí nos dois zagueiros do Corinthians, tá? E a gente tem o Cássio, que sempre cresce aí nesses jogos grandes, que o Corinthians precisa. Aliás, esse jogo é muito importante para o Corinthians se livrar de vez do rebaixamento, tá? Então, um jogo bem legal, com potencial de SG e várias peças interessantes do Corinthians, tá? Mas vamos passar o próximo jogo aqui, né? O próximo jogo que a gente tem, Atlético Paranaense e Vasco, pessoal, eu já vejo como um jogo de gols, tá? Se a gente olhar aqui, o time do Atlético Paranaense tem sido um time de ambas marcam sempre. E o time do Vasco é um time que tem um potencial ofensivo legal, mas a defesa é pouco confiável, né? Maicon, o Medel ali, sempre muito instável, né? O Piton também, enfim. Não tem sido tão confiável a zaga do Vasco, mas ofensivamente é bem legal. Eu quero destacar para vocês aqui o Veguete como uma opção válida para usar e o Vitor Bueno também como uma opção legal para quem quer fazer alguma apostinha aí, tá? Então, o Veguete, fora de casa, ele tem 4 gols em 6 jogos, aí uma peça bem interessante para quem quer apostar. O Atlético Paranaense tomando vários gols aí nos últimos jogos, né? E destacar também o Vitor Bueno, que em casa tem tido uma pontuação legal, gerando média básica. Se ele participar de gol, tem um potencial muito forte para a rodada, tá? Mas é basicamente isso, não vejo potencial de SG, tá? A gente tem Fluminense e Curitiba, tá, pessoal? E muita gente vai falar, potencial de SG para o Fluminense. Eu até vi que nos mais calados tem muita peça do Fluminense. Eu ficaria mais pé atrás, tá? Nos últimos 3 jogos em casa, o Fluminense tomou 8 gols. E o Curitiba é um time que todos os jogos marca seus golzinhos, né? O Fluminense já não tá muito aí pro Campeonato Brasileiro, então eu acho que vai atacar, vai deixar o Curitiba jogar também. Não sei se eu vejo muito o SG aqui. Um destaque olhando no Joga 10 News aqui sobre esse jogo é que o time do Curitiba vai estar sem o Robson, que está suspenso, e sem o Marcelino Moreno também suspenso, tá? Isso fortaleceria um pouquinho o SG do Fluminense. Pensando nas peças do Fluminense, que é interessante, o Marcelo seria o principal dos SGs aí do Fluminense. O time do Curitiba cede bastante desarme para lateral esquerdo, só que é principalmente por causa do Robson, que não vai para o jogo. Pode ser uma peça legal aí, tá? Mas principalmente a gente tem que pensar nas peças ofensivas aí do Fluminense, né? Então, claro, Cano é um cara muito forte para rodada, eu coloquei na capa aí, né? O Arias também é uma das unanimidades aí para rodada. Então, assim, o Curitiba tem tomado muitos gols de atacante, muitos gols de meia. Então, assim, o Arias, vocês vão ver mais para frente, que eu acho que é quase uma unanimidade. Em casa ele tem destruído aí, feito ótimas pontuações, gerado média básica também. O problema do Cano aqui, que eu acho que pode ser uma opção viável, é as pontuações ruins do Cano em casa, né? Enfim, mais complicado aí de escalar ele por causa disso, né? Mas pode ser uma opção viável. E destaque também para o Keno, né? Que deu aquela estourada lá, 28,2. Pode ser uma opção para quem quer apostar mais aí na rodada, né? Mas é basicamente isso que eu queria trazer sobre o Fluminense, né? Vamos passar aqui pro próximo jogo que a gente tem para a gente analisar aqui. A gente tem Botafogo e Santos, tá? E aí, Botafogo, quem diria, né? O Santos, nos últimos 5 jogos jogando fora, vem de 3 vitórias e um empate e uma derrota só. Era um visitante muito ruim. E o Botafogo, que era um mandante excelente, vem de 3 derrotas e 2 empates, né? Então, complicado esse jogo, um jogo bem encruado. Eu gostaria de destacar duas peças, uma de cada time, tá? Destacar o de plástico, porque apesar do Santos ter melhorado, o Santos ainda é uma das piores ataques jogando como visitante, tá? Um ataque que faz pouquíssimos gols, o Santos, tá? E o de plástico é um cara que vai ter média básica. O de plástico vai enfrentar o Soteltinho, que a gente olha aqui no Footstats,
é um cara que perde muita posse de bola, tá? O Soteldo. Deixa eu até puxar aqui pelo Santos para mostrar para vocês. É, o Soteldo é um cara que perde muita posse de bola, tá? Então, o de Plástico pode ter um potencial de desarmes legal. E destacar para vocês o Marcos Leonardo, né? A gente vai ali o Hendrick, o Soares imitando, o Pita fez gol, o Pablo fez gol, então vários centroavantes imitando. Quem sabe o Marcos Leonardo não enterra de vez o Botafogo, né? Então, são duas opções ousadas, interessantes para quem quiser escalar, tá? Mas é basicamente isso sobre esse confronto específico, tá? Falando sobre o próximo confronto que a gente tem aqui, Galo e Grêmio, tá? Esse jogo é bem interessante, tá? Se a gente olhar o Grêmio, é um confronto legal porque o Grêmio é o melhor ataque da competição e o Atlético Mineiro é a melhor defesa da competição, tá? Então a gente vai ter um duelo aí de confrontos. Vocês podem escalar ali Maurício Lemos, um Everton pensando que é a melhor defesa do campeonato. Não aconselho muito, porque o Grêmio tem feito muitos gols mesmo. É um time que jogando fora de casa faz vários jogos doidão ali, fazendo muitos gols, tomando muitos gols também. Então eu aconselho para vocês ir de Luizito Soares, que fora de casa, o homem tá vivendo uma fase incrível, tá? Zicou aí no último jogo em casa, mas não é motivo para não escalar ele, tá? Então, um cara que fora de casa tem tido ótimas pontuações também, tá? E recomendo muito, até coloquei ali, será que vale dobrar Hulk e Paulinho? Então vamos mostrar aqui a dobra de Hulk e Paulinho, pessoal, para falar para vocês. Aliás, tem sido uma dor de cabeça escolher qual deles a gente escala, tá? Por exemplo, o Hulk vem de 2 pontuações acima de 20 pontos em casa. O Paulinho é o rei da Arena MRV, ele fazendo muitos gols lá, tá? E o Grêmio tomando muito gol de atacante, né? Na última rodada a gente conseguiu o diferencial do Diego Costa, tava no nosso time aqui do canal, né? Mas aí Robson imitando, Mastriano imitando, Luciano, Ener Valencia, vários atacantes imitando. Tá? Então eu acho que é válido a dobra. Pelo menos um deles tem que ter no time, tá? De vocês. Vamos ver lá no time quando a gente for escalar qual que a gente coloca aí no nosso time, tá? Mas é um jogo bem interessante aí para vocês que querem se diferenciar. A gente tem São Paulo e Cuiabá, um jogo com potencial de SG para o São Paulo, tá? O São Paulo que nos últimos 3 jogos em casa conseguiu SG. O Cuiabá é um time chato jogando fora de casa, mas é um time que faz sempre jogos muito truncados, tá? Então, principalmente a zaga do São Paulo aí com Arboleda e Beraldo é muito sólida, tá? E o Cuiabá vai estar sem o Deivinho, que está suspenso, tá? Então, quero destacar para vocês aqui de zagueiro, a única peça que eu vou destacar desse jogo, o Arboleda, tá? Eu sempre comento dele, um zagueiro pouquíssimas faltas cometidas, 3 faltas cometidas só, tá? Um zagueiro que vai bem na bola aérea ofensiva. E destaque aqui, ó, o Vitor Hugo fez 2 desarmes. O Joaquim fez 10 pontos com 4 desarmes. O Cuesta, 3 desarmes. Então, é um time do Cuiabá que tem cedido muitos desarmes. Se pintar um SG, é um potencial muito grande de imitada pro Arboleda, tá? Então, uma peça bem interessante aí para vocês escalarem. Internacional e Bragantino é um jogo bem difícil de prever, tá? O Bragantino ainda está disputando o título. O Internacional precisa muito aí dessa vitória para afastar esse fantasma do rebaixamento aí que tá batendo a porta até. O time do Internacional tem feito jogos de gols para os dois lados. O Bragantino tem feito jogos de poucos gols. Difícil de prever. O único nome que eu destacaria aí seria talvez o Juninho Capixaba, tá? Pela regularidade dele, mas é um jogo que eu vou acabar fugindo aí na rodada, tá? Aí a gente vem para 2 jogos aqui bem interessantes, Fortaleza e Palmeiras. Eu acho que é um jogo, se a gente olhar pelos números, por exemplo, Fortaleza perdeu de 2-0 para o Flamengo. O último jogo do Fortaleza em casa tinha sido na rodada 26, tá? Então, ele ficou muitos jogos sem jogar em casa. Vai ter 2 jogos em casa aí nesses jogos atrasados, né? Ficou por causa da Sul-Americana. Vamos esperar para falar sobre os dados aí do Fortaleza. Depois que passar esses jogos atrasados ele, para ver como é que ele vai chegar aí pro jogo contra o Palmeiras, tá? O Palmeiras, claro, é favorito, porque tá disputando o título. Eu acho que há um potencial de assistir. O Palmeiras vai jogar fechadinho ali, tá? Então, destacar aí para vocês o Gustavo Gomes, que vinha tendo uma média boa antes de ser expulso. Destacar para vocês o Piquerez, tá? O time do Fortaleza tem cedido muitas assistências para laterais esquerdos, ó. Aqui contra o Flamengo. Assistência para o Lucas e Felipe Luiz. O Reinaldo deu assistência. O Matheus Bidu conseguiu bastante desarmes. O Natanael conseguiu bastante desarmes também. O Nicolas mandou, o Marlon mandou muito bem, tá? Então, Piquerez pode ter um potencial legal para a rodada, tá? E claro, destacar aí Veiga e Hendrick, que estão vivendo um momento excelente aí pelo Palmeiras, tá? Mas esse jogo vai ser um que a gente vai comentar um pouquinho mais depois da data FIFA, até para ver como é que vai voltar Veiga e Hendrick da seleção, como é que o Fortaleza vai voltar desses jogos atrasados, tá? Mas claro que o Palmeiras é favorito aí, tá? Mesmo jogando fora de casa. A gente tem aqui, finalmente, América Mineiro e Flamengo, um jogo que vai ser no Parque do Sabiá, tá? Vai ser o América Mineiro vendeu o mando, então provavelmente a torcida vai estar muito forte ali do Flamengo. O Flamengo é super favorito. O Tite acertou essa defesa, tá? Não segurou esse SG contra o Fluminense porque é um time forte ali, o Fluminense. Jogou a vida para tentar tirar esse título do Flamengo, né? É um clássico também, mas contra o América Mineiro, mesmo um time que tira SGs aí, né? Eu acho que o Flamengo tem um potencial de SG legal. Destaque o Mateuzinho,
que tem crescido muito de potencial aí com o Tite, tá? Crescido muito mesmo, tá? E destaque de potencial ofensivo. O Flamengo deve fazer 2 a 3 gols nesse jogo, tá? Então, destaca aí Gerson, Arrascaeta, o Everton Cebolinha, que cresceu muito, o próprio Pedro também, tá? Eu não vou ficar me desgastando muito em falar o que o América Mineiro cede para atacante mesmo, porque é uma coisa que já tá batida aí com vocês, né? Então, eu acho que até para quem quer ousar, por exemplo, a Liga Tiro Curto, fechar ali Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e aí Pedro, pode ser bem interessante para você conseguir tirar pontos, tá? Na liga de vocês. Então, um time interessante aí, não vou me desgastar muito porque é o maior favorito, todas as peças são interessantes aí para escalar, tá? Só destacar o Matheus Henrique, que cresceu muito de produtividade com o Tite, é um cara que gera bastante média básica, tá? E para finalizar as análises dos confrontos aqui, a gente poder escalar os nossos times aí, Goiás e Cruzeiro, né? Curiosamente, se a gente olhar aqui no SofaScore, que também é um site que eu recomendo para vocês, né? São as duas piores ataques do campeonato, né? O Cruzeiro fez apenas 29 gols, é o pior ataque, e o Goiás 34, tá? E o Cruzeiro é uma das melhores defesas do campeonato aí, por incrível que pareça, apesar de estar na zona de rebaixamento. Então, veja um jogo de poucos gols, e até fazendo uma brincadeira aí, a gente tem o jogo do primo rico contra o primo pobre nas laterais, né? Então, vendo um jogo de SG, a gente tem o Hugo, que é um potencial legal para a rodada. O Cruzeiro sai de muito desarme para lateral, tá? O Hugo pode ser uma opção bem viável para quem tem poucas cartoletas. E para quem é primo rico aí, Marlon do Cruzeiro sempre muito forte, aí um cara que gera muito scout, né? Contra o Curitiba, perdeu o SG e fez 7 pontos, né? Então teria mitado ali se não perde o SG no finalzinho. Os dois são opções bem viáveis aí para a gente escalar, tá? Então eu gosto de fazer essa análise dos confrontos, passar algumas pecinhas interessantes. Falando um pouquinho sobre os melhores SGs para a rodada, pessoal. Eu destaco para vocês aqui. Acho que o Corinthians tem um potencial de SG legal. Acho que o Fluminense corre um pouco por fora. O São Paulo tem um potencial de SG legal, tá? O próprio Flamengo tem um potencial de SG e acho que esse jogo tem de ser de poucos gols, tá? Então, esse é o nosso mapa de SG para a rodada. Mas vamos lá, vender todo o nosso time aqui, né? E poder escalar uma opção de time mais ousado, um time mais seguro, uma opção de time mais ousado, né? Então, vamos vender todo mundo aqui, né? Opa, cadê? Vamos vender todo o nosso time aqui. É, e começar a esboçar o nosso time, tá? Então vamos lá, pessoal. E aí, ó, lembrando no final, a gente vai mostrar opções aí de outros fantasy games para vocês jogarem. Ah, pessoal, esse material que eu mostrei aqui antes de escalar o time, bem rapidinho, que eu mostrei aqui com um time tiro curto, que a gente monta o time dos membros do canal, que a gente passa também várias estatísticas para vocês aqui em todas as posições, uma análise bem legal, tem essas tabelas aqui que eu mostrei também para vocês. Quem quiser virar membro do canal, R$ 4,99 por mês, 1,50 aí por rodada, tá? Você consegue ter acesso a todo esse conteúdo. Tem também grupo exclusivo do WhatsApp, então eu vou deixar aqui nos comentários o link para você virar membro. Lá também tem um grupo gratuito do WhatsApp também para vocês participarem, tá? Vale bastante a pena aí. Quem não puder, se inscreve no canal que já ajuda demais aí a gente, tá? Vai ter novidade para quem for membro, vai ter sorteio de camiseta mais para frente, então dá uma olhadinha lá, entra para conversar com a gente, tá? Vamos lá, então, sem mais enrolação. Falando um pouquinho primeiro sobre a defesa aqui, então eu falei sobre o potencial de SG, alguns times têm o potencial de SG, então eu quero começar falando sobre zagueiro, que é assim, uma posição complicada, tá? Me agrada muito, como eu falei para vocês, ter uma pecinha do Corinthians, tá? Um SG do Corinthians na zaga, porque o Bahia tem cedido muitos desarmes, muitas finalizações, Lucas Veríssimo e Gil têm tido um ótimo potencial, tá? Pela questão da valorização, e até porque o Gil em casa tem tido uma média melhor do que o Lucas Veríssimo, eu vou indicar para vocês, e vou escalar no nosso time do canal aqui, e até ele é baratinho também, o Gil do Corinthians, tá? Acho que tem um potencial bem legal. Ele foi reserva no último jogo contra o Grêmio. A gente vai ter a escalação do Corinthians, então o Gil pode ser uma opção bem interessante aí pra gente escalar na nossa defesa, tá? Então, o Gil é a nossa primeira opção. Outro cara que me agrada seria uma pecinha do São Paulo. Vocês viram que o Cuiabá tem cedido muitos desarmes. E aí, claro, para quem tá mais sem cartoleta, teria o Beraldo aí para escalar, mas me agrada muito o Arboleda, tá? Como eu falei, é um cara que me agrada muito, um zagueiro limpinho, que desarma bastante também, faz poucas faltas. Essa zaga que eu fechei aqui é muito legal, tanto para a liga para quem tá mais ousando, quanto para uma liga mais segura, tá? Outros nomes que eu acho interessante. Léo Pereira, claro, pelo potencial de SG do Flamengo contra o América Mineiro. Gosto do Maurício Lemos, apesar de que eu não vejo tanto potencial de SG, mas o Maurício Lemos é um cara de média básica interessante, tá? E claro, a gente tem o Gustavo Gomes aqui com uma peça interessante. Então, seria esse meu top 5 de zagueiros aí na rodada, tá? Gustavo Gomes que vai ser uma opção bem legal para quem quer valorizar também, tá? Gustavo Gomes que foi expulso aí contra o Flamengo vai precisar de fazendo menos de zero ele já vai conseguir valorizar, tá? Então, esse é o meu top 5 aí de zagueiros para a rodada. Gil, Arboleda, Léo Pereira,
Gustavo Gomes e o Maurício Lemos, tá? Teria o Joaquim ali também pela média básica dele, tá? Vamos lá aqui para nossa lateral, pessoal. E eu acho que é importante a gente ter peças do Flamengo, tá? Não vejo como você pesar muito no Flamengo como um potencial tão bom assim para a rodada, tá? Porque eu ficaria com medo, por exemplo, você colocar três peças do Flamengo, o América Mineiro vem tirando muitos esses dias, tá? Então eu ficaria mais preocupado aí de escalar tantas peças do Flamengo, mas pelo menos uma ou duas eu acho que é bastante viável, tá? Eu já começo falando de um cara que eu falei ali que tá crescendo muito com o Tite, tem muita média básica. Se pegar o SG, com o potencial que o América Mineiro cede ofensivamente de desarmes, o Mateuzinho pode imitar muito na rodada, tá? Então, vejo um cara com bastante potencial aí pra gente escalar, o Mateuzinho do Flamengo, tá? A segunda vaga, a gente tem bastante opções pra gente escalar. Como eu falei, quem for primo rico, aí eu não vou ter cartoleta pra escalar o Marlon. É uma opção interessante, mas ele custa 17 cartoletas, que é cartoleta aí pra atacante, né? Como eu falei, o principal SG do Fluminense seria o Marcelo aí, tá? Uma opção bastante viável, mas enfim, é um cara que tem tido minutagem baixa, o Fluminense já está pensando no Mundial ali, então eu não vou acabar escalando, mas é uma opção viável. Gosto aí dos laterais do Atlético Mineiro. O Rubens me agrada mais ainda porque tem jogado como meia, como vocês viram. O time do Grêmio tem cedido muito ponto ali para meio de campo, para atacante, tá? Gosto bastante do Juninho Capixaba também. Enfim, é um cara um pouquinho mais ousado. E me agrada, como eu falei, o de Plácido, tá? Enfrentando o Soteudinho, é uma peça bem legal para a gente escalar. Fora disso, é mais complicado, tá? Teria ali talvez um Hugo com uma opção interessante para escalar para quem tá mais sem cartoleta, mas ficaria por aí, tá? Eu vou escalar, como eu falei, pela questão do sedimento ali do Soteldo, o de plástico, tá? Mas vamos ver ali mais pra frente se a gente não escala um Rubens do Atlético Mineiro, que pode ser uma opção também bastante interessante aí na rodada, tá, pessoal? E falando sobre o goleiro aqui, algumas opções interessantes aí que eu não fui falando muito ali quando eu fui destacando, mas assim, o PR pode ser uma opção interessante, né? Enfim, não tive boas pontuações em casa, o Fábio também pode ser uma opção legal. Mas para mim, o top 3 de goleiro, pessoal, ficaria aí com o Rossi, tá? O time do América Mineiro finaliza bastante e o Rossi é um goleiro que faz bastante defesa, então se pegar o SG, tem um potencial grande aí de fazer 9, 10 pontos. O Rossi me agrada muito para a rodada, tá? Me agrada também bastante ali o Cássio do Corinthians está em casa, é um cara que tem um grande potencial de fazer defesas, cresce nesses jogos grandes, o Bahia finaliza muito, tá? O problema é que ele está muito valorizado. E me agrada também o Rafael do São Paulo, tá? Tem esses principais goleiros que eu teria aí para indicar para vocês. E o Everson correndo por fora ali, tá? Pela questão da valorização, eu não vou acabar indo com o Cássio, vou acabar puxando o Rossi aqui no meu time, tá? E até falando um pouquinho sobre estratégia, para quem quiser, eu acho que é válido dobrar aqui o Flamengo, tá? Gosto bastante da escalação aqui de uma pecinha do Corinthians, do São Paulo e do Botafogo. Então, esse é um time mais seguro aqui para a rodada, tá? Você variar um pouquinho os SGs. Quem quiser ousar um pouquinho mais, por exemplo, você poderia colocar aqui um Cássio e Gil, uma dobra do Corinthians. Por exemplo, colocar um Mateuzinho e colocar um Léo Pereira aqui para dobrar o time do Flamengo. E colocar, por exemplo, um Rubens, que tem um potencial de assistir um pouquinho mais ousado, vai estar menos visado, mas tem um potencial ofensivo legal. Então, seria uma opção mais interessante para ousadia aqui no sistema defensivo, tá? Mas é basicamente isso que eu estou pensando aqui para essa rodada aqui, tá, pessoal? Do sistema defensivo. Agora vamos para o ataque, e eu vou começar com uma peça aqui no meio de campo. Eu acho que a gente tem duas peças que são unânimes para a rodada, tá? Que são o Arrascaeta, cresce muito nesses jogos. Eu até falei no último jogo que os dados para o Arrascaeta eram mais ou menos, ele não vinha conquistando muito ponto ali de média básica, né? Mas o Arrascaeta cresce nesse jogão, o Flamengo precisa da vitória, vai para cima demais, então o Arrascaeta é unanimidade. Assim como para mim é unanimidade também o Arias do Fluminense, tá? É um cara que tem sempre muita participação em gol, tem uma minutagem alta. Os caras do Fluminense é um dos únicos que tem minutagem bastante alta ali. Tem que ver a questão de que ele não vai ter o problema da seleção, porque ele tá suspenso aí para as eliminatórias, tá? Então não vai viajar para jogar com a Colômbia. Então vai ter uma minutagem alta. O Curitiba toma muito gol, então o Arias é o coador de pênalti. Para mim, Arias e Arrascaeta são unanimidades para a rodada. Não tem jeito. E daqui a pouquinho a gente fecha a segunda vaga do meio de campo, tá? A terceira vaga. E no ataque, pessoal, eu acho que é muito importante você ter uma pecinha do Galo, tá? Muito importante mesmo. E daí fica na sua decisão entre Hulk e Paulinho, tá? Pela questão da valorização, Paulinho seria uma opção mais interessante. E aí, passando outras peças interessantes, a gente tem, por exemplo, Pedro e o Cano ali, com opções muito fortes aí para fechar. Os dois enfrentando América Mineiro e Curitiba, que são as piores defesas do campeonato. Os dois times estão virtualmente rebaixados. Os dois artilheiros do Brasil. Então, por exemplo, você fechar seu time com Paulinho ou Hulk, Pedro e cadê o Cano aqui? O Cano não tá provável? Fechar com o Cano
Acho que ele não tá provável, mas eu imagino que ele vá para o jogo, tá? Vamos acompanhar as notícias. Seria uma opção bastante viável para a rodada, tá? É... Seria uma opção interessante. Você, por exemplo, ousar com o Yuri Alberto seria uma opção bastante viável para a rodada também, tá? É interessante. O Endrick também seria uma opção interessante. Você fechar, por exemplo, com, por exemplo, a quem tá querendo ousar mais, por exemplo, Paulinho, e aí colocar a dobra do Flamengo com Pedro e o Everton Cebolinha seria interessante também, tá? Enfim, várias opções. Marcos Leonardo, como eu comentei, é uma opção bem legal. Mas no meu time, até recomendando um outro canal, um outro site para vocês, esse Cartola Analítico, tá? Eles trazem alguns algoritmos e principalmente de probabilidade de participação em gol, tá? E aí quero destacar para vocês que os dois caras com maior probabilidade de participar de gol são Hulk e Paulinho, tá, pessoal? Então eu vou escalar no meu time aqui a dobra, tá? Vou com dois, Hulk e Paulinho, acho que é válido dobrar. Um time mais seguro seria escalar Pedro aqui no nosso meio de campo. E aí no aqui seria escalar o Veiga, tá? Seria esse o time mais seguro aqui para vocês escalarem na rodada, assim, para quem tá liderando as ligas, seria o time mais top seguro ali para a rodada, tá? Mesmo sem o Cano, tá? Porque o Fluminense, o Cano não vive uma fase tão boa, seria o principal ataque. Eu quero ousar um pouquinho mais, tá? Então eu vou tirar o Pedro e vou tirar o Veiga e vou escalar aqui. Eu sei, o cara é inimigo do gol, o cara não faz gol, mas vocês viram que é um cara que tem bastante potencial, gera muita média básica, então se for pro jogo a gente vai ter a escalação do Corinthians e Bahia. Vamos com o Yuri Alberto, tá? Vocês viram aqui até que ele é o terceiro com maior probabilidade de participar de gol. E aí, para fechar o nosso time aqui, o nosso meio de campo, passar algumas opções para vocês, fechar esse time aqui, até para não estender muito mais o vídeo. Como eu falei, teria o Veiga, Ranieri sempre de muita média básica, Renato Augusto também fazer uma dobradinha ousada ali com Renato Augusto e o Roberto seria uma opção viável. Tem o Gerson do Flamengo também, uma opção bem interessante para a gente escalar aqui. Descendo mais complicado, Rames Rodrigues poderia ser uma opção viável. Vitor Bueno, como eu comentei, é interessante aqui, tá? E descendo mais é mais complicado aqui, tá, pessoal? Deixa eu escalar o técnico para a gente poder fechar o nosso meio de campo. E aí, de técnico, os principais para a rodada são o Tite, o Fernando Diniz seria interessante para a rodada, a gente tem 21 cartoletas. Para quem tá mais sem cartoletas aqui, aí um Lúcio Flávio, talvez, tá difícil aqui. Não sei quem escalar aqui de técnico mais barato, tá? Eu vou escalar o Tite, tá? Que eu acho que é o melhor técnico para rodada mesmo. E vamos ver o que sobra de cartoleta para a gente escalar no nosso meio de campo aqui, tá? Teria o Gerson interessante para a gente escalar se tiver sobrado cartoleta. Mas um cara que vai sobrar cartoleta que me agrada muito, mais ousado, é o Vitor Bueno, tá? Como eu falei, tem tido bastante média básica, participado bastante de gol. Esse time fica um time muito forte, mais ousado, tá? Como eu falei para vocês, um time mais seguro seria com Arias e o Pedro Queixada aqui, tá? Então ficou basicamente assim o nosso time. Capitão, teria o Pedro também para escalar, mas eu focaria bem numa peça do Galo aqui, tá? Ou Hulk ou Paulinho, vai muito da sua preferência. Eu vou jogar a faixa no Hulk e vamos ver mais pra frente como é que a gente faz aí, tá? Por enquanto tá assim o nosso time, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E aí, pra gente finalizar, falando um pouquinho sobre outras opções de fantasy, como eu falei, a gente vai ter aqui as eliminatórias sul-americanas, a gente vai ter eliminatórias para Eurocopa e jogos bem interessantes aí, clássico sul-americano, a Itália brigando ali para classificar na Eurocopa. E o Cartola Express, pessoal, eu vou trazer vídeos aqui, ou na quinta ou na sexta, não sei, na outra terça também, e vou trazer mais vídeos sobre Cartola. A gente sempre traz vídeo, ó. Terça, sexta e sábado, pode ter certeza que tem vídeo aqui no canal, tá? Então vocês viram aqui que já tem Colômbia e Brasil, tem jogos da Euro, e para quem curte aí, tem também NBA aí, o Cartola Express trazendo conteúdos diferentes aí. Então, vale seguir o Cartola Express, vale seguir o canal aqui também, tá? Então é basicamente isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ficou um pouquinho mais longo, mas é um vídeo para acompanhar vocês aí durante essa trajetória de 12 dias até a próxima rodada do Cartola, tá? Então, vamos lá, vamos escalar LeBron James, Messi, Hendrick no Brasil, Vinícius Júnior, vai ser bem da hora esse período aí, pra gente descansar também um pouquinho do Cartola e voltar mais forte ainda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, virar membro, e é isso. Até a próxima, falou!